Olá, como vai você? Vai bem? Eu sou Alexandre Barros, trabalhador voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes e quero convidá-lo a refletir comigo neste momento acerca do nascimento de Jesus. Eu vou apresentar para você, para a sua reflexão, para a minha reflexão, para a nossa reflexão, é o significado do nascimento de Jesus, ao mesmo tempo, o nascimento de Jesus em nossas vidas. A pergunta: Jesus nasceu mesmo? Ele existiu? Ele viveu? Ele esteve entre nós? Existem milhares de controvérsias. Existem pessoas que passam a vida pesquisando para comprovar que Jesus nunca existiu, nunca nasceu. Só falta dizer que nunca existiu Belém, nunca existiu Israel, nunca existiu o povo hebreu, enfim. São aqueles que são do grupo dos que estão sempre tentando negar a existência de Deus e a existência de Jesus. Quanto a nós, não temos esse problema, não é verdade? Pois bem, mas há reflexões a fazer. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer é: realmente, para você, Jesus nasceu? Eu vou complementar. Realmente Jesus nasceu em você? É isso. Não é o fato de saber se Jesus nasceu ou não nasceu. Para nós que somos cristãos verdadeiros, vamos dizer assim, né? Porque existem os falsos e os verdadeiros cristãos. Creio que você sabe disso. Assim como existem os falsos e os verdadeiros espíritas, creio que você também saiba disso. Pois bem, porém a pergunta é: Jesus nasceu? Sim, nasceu numa determinada época, num determinado lugar, teve um propósito, etc. Nasceu para o mundo. Mas para você ele nasceu? Para mim ele nasceu? Para nós ele nasceu? E como é que ele se apresenta após o seu nascimento todos os dias em nossa vida? Essa é a questão. Eu vou ler para você rapidamente um texto que foi, digamos, um resumo que nós extraímos do livro Perfis da Vida, de Guaraci Vieira, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E diz assim: depois a gente reflete um pouco sobre isso. Todo especial foi sua vida. Claro, está falando sobre Jesus. Anunciado por profetas, sonhos e anjos, aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e pelo despotismo dos dominadores políticos que o desejavam um guerreiro apaixonado. Contextualizando rapidamente, já nesse primeiro momento, a vinda de Jesus se deu no período em que o povo hebreu, justamente onde ele nasceu, ele era hebreu, estava sob o domínio dos romanos. Os romanos já haviam dominado, toda aquela região ali do Oriente Médio, parte da Europa, chegando até o norte da África, ou seja, era um espaço imenso há muito tempo. E o povo hebreu estava sob o jugo dos romanos. Então, nada melhor do que, estando sob jugo ou sob o poder de um império, se libertar dele, claro. E se nas escrituras sagradas dizia-se que um dia viria um guerreiro, olha, viria um salvador, viria um Messias, nada melhor do que a gente, digamos, dar a ele esse contorno de líder, de salvador, da minha necessidade, da nossa necessidade, no caso do povo hebreu, da necessidade imediata que eles tinham, que era se libertarem dos romanos. Então, queriam justamente um guerreiro, queriam digamos assim, um líder apaixonado pelo seu povo, que pudesse levantar uma espada e movimentar um verdadeiro exército para libertar daquele grupo que o estava dominando. Que pena. Para eles, né? Para nós não. Ledo engano, porque foi numa noite, num lugar que nem se esperava e numa condição das mais humilhantes para muitos, que nasceu o guerreiro hebreu. Jesus nasceu numa noite silenciosa, sem ninguém, a não ser o seu pai e a sua mãe, José e Maria. Jesus nasceu numa vilazinha, né? Digamos assim, Belém, ninguém nem sabia que lugar era esse. Pois bem, então Jesus nasce em Belém. E o mais impressionante, Jesus nasce, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, nasce num comedouro de gado, e que hoje, de forma tão linda, né, a gente chama de manjedoura. Mas manjedoura é o coxo,
A palavra era essa. O coxo onde se coloca a comida para o feno, o capim, seja o que for, para a vaca, para o bode, para a cabra, o boi, enfim. Então Jesus nasceu numa manjedoura, numa noite silenciosa. Foi assim que Jesus escolheu vir para o mundo. Primeira lição, humildade. Pois bem, isso contrariou em muito os interesses dos hebreus, lamentavelmente, mas Jesus não tem nada com isso, porque ele vinha com um propósito muito maior. Ele teria que nascer num determinado povo, e nasceu entre os hebreus, porque era o povo mais necessitado de mensagem. Digamos assim, dos exilados de Capela, os mais necessitados da mensagem de Jesus eram os hebreus. Por isso que Jesus também, por isso, escolheu nascer entre eles. Então, veio para o que era seu e os seus não o receberam, como disse João Evangelista no seu capítulo 1, falando sobre a vinda, o nascimento do Verbo de Deus. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Pois bem, continuando, os primeiros visitadores, aí é o texto que eu estava lendo para você, Perfis da Vida, de Guaraci Pereira e de Valdo Pereira Franco, na psicografia. Seus primeiros visitadores representaram as dores do mundo. Quem foram os primeiros visitadores de Jesus que representaram as dores do mundo? Os pastores, que eram os que sofriam, pois eram os simples, seguidos pelos sábios e ricos magos do Oriente. Esses representavam as glórias do céu. Então, as dores do mundo e as glórias do céu. Então, veja que Jesus veio para anunciar a glória dos céus àqueles que viviam as dores do mundo. Muito simbolismo, né? Mas muito representativo também. Pois bem, aqui continuando ele diz assim, ele veio para compreender a pequenez humana, impulsionar os indivíduos ao crescimento interior e alcançar as conquistas da alma. Grandioso, hoje como ontem. É lindo dizer isso agora. Jesus é o amanhã, é o amanhã. Ele é a esperança daqueles que acreditam, mas é a certeza daqueles que sabem. É o amanhã de todos os que choram, sofrem, perdoam, aguardam e amam. Jesus é a representação máxima do amor de Deus na terra, modelo e guia de todas as épocas da humanidade. Esqueci de dizer, você sabe que Jesus é o governador espiritual da terra, ou seja, a gente diz a palavra governador, né? Mas se a gente quiser, a gente pode dizer que Jesus é o presidente, é o rei, ou seja, é o soberano, é o maior líder, é o maior representante, era isso que eu queria dizer, das entidades perfeitas que Deus nomeou, que Deus designou para cuidar da terra. Não é a terra, o chão, o ar, somente não. É a casa, a terra como mundo, a terra como morada, ou seja, a casa e os seus habitantes, ou seja, é o mundo. Jesus é o governador, ele governa, ele lidera todos nós, ele nos conduz e é exatamente dessa forma que ele veio, ou foi, né? Dessa forma que ele veio para nos mostrar, para nos demonstrar que quem quiser segui-lo, seguir aquele caminho, entendendo a sua verdade e conquistando a própria vida, primeiramente tem que ser humilde. Essa foi a primeira lição de Jesus. Pois bem, então agora vamos a alguns questionamentos, que eu já tinha feito antes, mas eu vou fazer de novo. Vamos refletir sobre esse nascimento desse ser maravilhoso, mas o que representa mesmo esse nascimento de Jesus para nós, para mim, para você. Será que Jesus nasceu no mesmo lugar e no mesmo tempo para todos? Foi o que eu tinha perguntado antes. Será que Jesus nasceu, fisicamente, digamos assim, Jesus nasceu em Belém, naquela noite, com aquela estrela, os 3 magos vieram, antes vieram os pastores, no coxo, ou seja, na manjedoura, só tinha José, só tinha Maria, isso tudo a gente já sabe. Vamos dizer que tudo isso seja verdade, e eu acredito que tenha sido verdade mesmo, porque isso é dito, não é, digamos assim, pela literatura espírita. Eu estou falando isso porque há quem conteste, há contestação. Como os contestadores, eles ainda estão investigando, eles ainda estão muito inseguros nas suas
defesas em relação à existência de Jesus e todo esse cenário que eu criei, que eu expus agora, então eu prefiro deixar que eles pesquisem, cheguem às suas conclusões e depois eles defendam suas teses. A nossa já não é mais uma tese, é verdadeiramente uma teoria de que Jesus nasceu naquela noite em Belém, existiu uma estrela, vieram os 3 reis magos antes dos pastores e a mensagem de Jesus foi justamente anunciar o reino dos céus para todos nós. Pois bem, tudo isso nós já sabemos. Mas será que para todas as pessoas que conviveram com Jesus, direta ou indiretamente, Jesus nasceu nesse dia, naquele local e daquela forma? A gente sabe que não. Claro, para você, por exemplo, para mim, Jesus não nasceu naquele dia, porque a gente nem o conhecia. Vamos dizer que a gente tivesse naquela época lá. Eita, se nós somos hoje o que ainda somos, imagine há 2000 anos. O que é que éramos naquela época? Mas isso aí é uma outra palestra, melhor a gente ficar por aqui. Vamos pensar apenas em refletir sobre se Jesus nasceu no mesmo lugar e no mesmo tempo para todas as pessoas que hoje, digamos assim, pelo menos sabem da sua existência. É essa a questão. E aí vamos mais. Se Jesus ele tivesse realmente nascido para nós, já tivesse nascido para nós, como é que seria a nossa vida? Será que a nossa vida hoje, ela está pautada nos ensinamentos de Jesus como fruto do seu nascimento? Ou a gente ainda age como a gente, agora estou incluindo você e eu, a gente ainda age como se Jesus não tivesse nascido? É esse pensamento. Vamos lá. Por fim, uma pergunta. A gente sabe que quando Jesus veio, nasceu, os 3 reis magos vieram e trouxeram-lhe presentes, que era comum, como ainda hoje é comum as pessoas que nascem. Então vai se visitar e se leva presente. Então os 3 reis magos levaram incenso, mirra e ouro. E você? Se nós tivéssemos ido àquele nascimento, o que teríamos levado? Já pensou nisso? Mas, quer mais, para facilitar? E se pudéssemos, já que nós não estávamos naquele dia, consequentemente, nós não levamos, né? Mas se hoje, vamos dizer que a gente resolveu entender que hoje Jesus nasceu na nossa vida. Oh, que beleza! Transformamos o nosso coração numa verdadeira manjedoura para que Jesus tivesse nascido. Que bom! Então, que presente você acha que Jesus iria querer ganhar de você? Entendeu? Essa é a pergunta. Vou deixar para o final, tá? Pois bem, antes de chegar no final, vamos chegar para bem antes do próprio nascimento de Jesus. Porque Jesus nasceu num determinado tempo, numa determinada época, tudo bem. Mas será que quando Jesus nasceu já não se sabia da sua existência? E muito, essa é a questão. Eu vou citar pelo menos dois autores que falaram sobre Jesus no passado muito distante, inclusive. Um deles é Isaías, que falou sobre Jesus 800 anos antes de Jesus nascer. Por isso que Jesus era tão esperado, quer dizer, Jesus não, né? O Messias, o Salvador, era tão esperado. A forma como aquele povo, o povo hebreu, vivia com aquele orgulho de raça, como ainda hoje tem, nada contra. Mas esse orgulho de raça o fez se perder no caminho. Porque se eles tivessem realmente aceitado Jesus, vamos usar os termos que os evangélicos usam hoje, se ele tivesse aceitado naquela época Jesus como seu Salvador, não como um Salvador pessoal, mas como um Salvador coletivo, um Salvador da humanidade, a história de hoje seria muito diferente. A história da humanidade estaria sendo escrita de forma muito diferente. Quantos sofrimentos teríamos poupado se os hebreus não tivessem feito? Primeiramente, nós saberíamos que Jesus não teria sido caçado, perseguido. Claro que muitos ensinamentos Jesus não precisaria ter dito, porque muitos ensinamentos que Jesus falou, né, ou digamos assim, que ele nos revelou, foi em função, em resposta a muito do que ele recebia dos hebreus que os perseguiam, né, principalmente do Sinédrio, os chamados doutores da lei. Mas, em contrapartida, provavelmente Jesus não teria morrido aos 33 anos, Jesus teria talvez morrido velhinho.
Seria bom, não? Feito João Evangelista morreu com quase 100 anos. Imagine se Jesus tivesse também podido. Então imagine se Jesus em 3 anos, porque foram só 3 anos, mais ou menos, de ensinamentos do Cristo para nós, sem ter sido bem recebido ou até negado e perseguido pelos líderes políticos e religiosos hebreus da época. Porque quando a gente diz assim que os hebreus não receberam, dá a ideia de que foram todos. Pelo amor de Deus, não foi. Tanto que a grande quantidade de convertidos ao cristianismo, digamos, foram os hebreus. Os hebreus que entenderam e atenderam ao chamamento de Jesus. Você lembra que eu falei que dos exilados de Capela, os hebreus eram os mais necessitados, e foi por isso que Jesus fez questão de nascer entre eles, justamente por isso. Eu estou insistindo com essa história de exilados de Capela, não é verdade? Bom, talvez você não saiba, não é novo na doutrina espírita, mas na transição planetária que um mundo muito distante, há mais de 50 mil anos, passou, que um deles era justamente o mundo chamado Capela, e os espíritos foram, digamos, exilados porque não competiam, não comportavam mais estar naquele mundo. Muitos milhões de espíritos vieram exilados para a Terra, e dentre esses formaram raças. Esses que formaram 4 grandes raças, uma delas foi justamente a raça, dos hebreus. O que eu estou falando a você está em O Livro dos Espíritos, está no livro A Gênese segundo o Espiritismo e principalmente no livro A Caminho da Luz. Eu não vou falar muito sobre isso porque senão eu vou sair do tema central da minha palestra. Me perdoe eu não poder falar sobre isso. Quem sabe a gente fala sobre isso numa outra palestra, que será muito bem-vinda, até porque nós estamos vivendo agora a transição planetária da Terra. Aquilo que aconteceu em Capela há mais de 50 mil anos, a Terra está vivendo neste momento. Então, desse grupo que veio de Capela, os hebreus eram os mais necessitados, segundo palavras de Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Vá lá e você vai conferir o que eu estou dizendo. Pois bem, mas vamos voltar antes de Jesus. Zacarias, no capítulo 9, versículos de 9 e 10, ele diz assim, muito interessante. Ele diz, isso ele falando para o povo hebreu da época. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti. Teu rei, vai ouvindo aí, justo e salvador. A ideia de salvador ou de salvação, na época os hebreus entenderam que era a salvação contra os romanos. Só que essa salvação aqui, ela é muito ampla. Ela está, digamos, distendida no espaço e no tempo. No espaço porque não se reduzia ao povo hebreu, mas toda a humanidade terrestre. E no tempo porque não se restringia à época da vinda desse Salvador, mas para sempre de existência da Terra, como é o caso de existir até hoje. Então, esse Salvador viria em algum momento, em algum lugar. Então, ele foi hebreu e ele veio naquela época, mas ele não veio para ser Salvador dos hebreus apenas, mas também. Continuando, ele diz assim, é interessante, aquele momento da entrada de Jesus em Jerusalém, e ele é aclamado, todo mundo lembra, dos ramos de palmeira, e Jesus entrando em Jerusalém. Então, até para cumprir essa profecia, Jesus fez isso. Escutem, pobre e montado sobre um jumento. Os hebreus não perceberam como é que um salvador, um líder ia ser pobre e entrar montado num jumento na cidade santa, chamada por ele Cidade Santa, que era Jerusalém. Onde pode ser um guerreiro dessa maneira? Mas eles não entenderam, eles não perceberam isso. Então eles abstraíram, digamos assim, ou melhor, eles subtraíram essa citação de Zacarias, preferiram ficar somente com a primeira parte que falava sobre o Salvador. Continuando, Isaías ainda diz assim, e ele anunciará paz às nações. Entendam. E o seu domínio se estenderá de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Então, veja que não estava se anunciando um César romano, ou seja, um líder, ditador, dominador, um imperador para governar sobre os povos, mas estava se anunciando a chegada de um grande líder para todas as nações, e essa liderança dele não era pela força das armas, era pela força moral e a força da palavra, porque tudo o que Jesus Cristo
trouxe, ou revelou, ou disse, estava relacionado à paz. A paz que ele mesmo disse: a paz vos trago, a paz vos dou. Não a paz do mundo, mas a minha paz, que é muito diferente da paz das armas deitadas no chão e a paz da consciência pura pelo amor a Deus e ao próximo, que foi a pregada por Jesus. Pois bem, Isaías, o profeta Isaías, que foi quem mais profetizou a vinda do Cristo, no capítulo 9, versículo 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Lá vai de novo falar sobre príncipe, rei, Messias, governador, salvador, ou seja, mostrando sempre a liderança. E que terminou sendo mal compreendida, pelo menos eu entendo, que foi mal compreendida pela cúpula daqueles que governavam ou que direcionavam as pessoas na época lá em Jerusalém, na verdade em toda a Judéia, né, em todas as regiões que habitavam os hebreus. E se chamará o seu nome, isso é Isaías ainda dizendo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e a mais linda que eu gosto, príncipe da paz. Pois bem, como é que pode? Isaías disse que quem viria era um ser que iria ser chamado de príncipe da paz. Mas como é que ele era príncipe da paz se ele iria liderar um povo para se insurgir contra um dominador e matá-los? Então, essa confusão que foi feita porque o povo provavelmente não tinha acesso a essas informações, né, como tinham os doutores da lei na época, né, os membros do Sinédrio, que se constituía como poder político, religioso e econômico da época. É bom lembrar disso. Então eram eles quem revelavam, eram que transmitiam as mensagens para a grande massa, para o grande povo. E eles poderiam deturpar, ocultar muitas informações. Não estou dizendo que eles fizeram, mas poderia ter ocorrido isso. Embora nós sabemos que, digamos, o bom hebreu, ele tem toda a informação das velhas escrituras. Porém, era principalmente dos livros de Moisés. As obras que vieram depois, que eram muito mais obras históricas, relatos históricos, e os profetas, eles também vieram a compor esses relatos históricos, esses podem não ter tido, né, fácil acesso ao grande número de hebreus, o que poderia levá-los a se equivocarem quanto a essa informação dada tanto por Zacarias, quanto por Isaías, quanto outros, de que viria o Messias anunciado que viria para estabelecer a paz do mundo. Agora imagine, claro que nós jamais iremos negar a excelência, a grande e maravilhosa contribuição do povo hebreu para a existência de Jesus entre nós, até porque Jesus era hebreu, como ele mesmo disse à mulher samaritana lá no poço de Jacó, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Imaginem, ou imagine, se Jesus realmente tivesse sido, vou repetir, recebido, muito bem recebido pelo seu povo, diferentemente do que teve que dizer João, e até eu vou ler para vocês. Tá aqui, ó, é justamente a próxima leitura que eu vou fazer, que está em João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Ouça o que João diz. João Evangelista escreveu isso muitas décadas depois. O Evangelho de João é um dos últimos que foram escritos. Então, esses 4 evangelistas, que não foram só eles, esses foram os canônicos, que foram aceitos pela Igreja Católica, digamos assim. Mas outros escreveram. Há quem diga, inclusive, que existe o Evangelho de Maria, a própria mãe de Jesus, entre outros. Pois bem, no princípio, agora é João falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nesta mesma passagem, João diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Lógico, por tudo o que aconteceu. Naquele momento, Jesus já tinha décadas que havia sido assassinado, digamos, né, por uma urdida trama entre um grupo político e religioso hebreu
e os romanos, e assassinaram Jesus. Então, quando João escreve isso, já se sabia dessa informação. Claro, por isso que João diz, veio para os seus e os seus não o receberam. Pois bem, a pergunta é, e se Jesus tivesse sido bem recebido pelos seus, tivesse sido aclamado? A história da humanidade era outra. Hoje nós não estaríamos vivendo, inclusive, uma pandemia de coronavírus. E aí você vai dizer, mas o que é que isso tem a ver com aquilo? Eu vou dizer a você, porque horas antes de Jesus ser crucificado, assassinado, lá no Monte das Oliveiras, Jesus faz, digamos, o seu último pronunciamento, que é o sermão profético. E no sermão profético, Jesus justamente lança o seu olhar para o futuro e vê o quanto a humanidade iria sofrer por negá-lo. Porque, né, antes dessa citação, né, ou desse sermão, Jesus ele se recolhe junto com alguns discípulos e Jesus faz uma oração. E ele diz o quê? Pai, afasta de mim esse cálice de amargura. Por quê? Porque Jesus estava vendo o que iria acontecer com a humanidade, porque não o aceitou, porque não o recebeu. Depois ele se resigna, claro, como sempre, porque Jesus disse que veio para fazer a vontade do Pai e não a dele. E aí é quando ele diz, mas se necessário for que eu beba desse cálice, eu beberei, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Então Jesus sabia que os próximos séculos, os 2 milênios que iriam se suceder, seriam, digamos assim, de muito esforço, muita dedicação. Essa é a razão, por exemplo, porque Jesus precisa tanto de você, quanto precisa de mim, quanto precisa de todos aqueles verdadeiros cristãos que não estão verdadeiramente ou unicamente dentro das religiões. Eu quero deixar muito claro, porque o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um sentimento, é o sentimento da consciência de Deus dentro de nós. Digamos assim, por outras palavras, é a grande compreensão que nós, como espíritos imortais, temos de que somos espíritos e de que existe Deus e de que toda a humanidade é uma única família e que precisa se amar sempre. Isso é ser cristão verdadeiro. Fora disso, é ser falso cristão, e muitos deles estão dentro das religiões, inclusive dentro do espiritismo, que também não é uma religião dos homens, ou melhor, uma religião de Deus, como se muitas vezes se diz. O espiritismo ele tem um aspecto religioso, não é propriamente uma religião institucionalizada. É, se nós quisermos dizer, uma religião natural, que é bem diferente. Pois bem, vamos continuar? Essa anunciação da vinda de Jesus à Terra, ela também foi, digamos, registrada pelo Espiritismo. Aquele livro, lembra daquele livro que eu falei, A Caminho da Luz, Emmanuel, e a maravilhosa contribuição do nosso querido Chico Xavier? Pois bem, A Caminho da Luz, os primeiros capítulos vão justamente ser consagrados à vinda de Jesus. E os espíritos superiores, né, fazem chegar até nós, no caso aí Emmanuel, que o Sol era, digamos, era e ainda é, tenho certeza, um local onde as entidades crísticas, ou seja, os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, eles se reúnem, né, vez por outra, digamos assim, para traçar, né, planejar os destinos do sistema solar, ou seja, daqueles planetas, mundos que estão ligados ao Sol, ou ligados a essa estrela. Pois bem, então até aquele momento, né, Emmanuel, ele nos diz, né, através de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que apenas 2 vezes, né, no curso da história, essas entidades crísticas se reuniram. Uma foi justamente quando definiram do deslocamento de uma massa, uma nebulosa, como é chamada, uma massa que sairia do próprio Sol para ser condensada e formar a Terra. E a outra, ou seja, o outro momento que eles se reuniram foi justamente quando do planejamento e a definição da vinda de Jesus. Então veja que isso é tão antigo, tão antigo, tão antigo, que não foi difícil para os médiuns antes de Jesus, 500 anos, 800 anos antes de Jesus, como foi o caso de Isaías, saber disso, porque isso lhes foi revelado. Então Isaías, ele absorve essa informação por revelação e revela para nós através de suas profecias. Por isso que o Salvador tinha sido já anunciado, sem contar que, eu vou dizer para você, algo que certamente você também já sabe, está nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, quando Jesus vai receber
os exilados de Capela, que eu disse para você, os milhões de espíritos seriam expulsos de Capela e que viriam para cá, Jesus foi até Capela, não é? A convite, claro, não é? Depois de um acordo, de um acerto feito pelo Jesus de lá, vamos dizer assim, ou Cristo de lá, que seria melhor dizendo, né? De Capela, o governador espiritual de Capela. Então os dois entenderam que isso iria acontecer. Então Jesus vai antecipadamente receber esses espíritos. Jesus chega até eles e Jesus os recebe. O que eu estou dizendo a você está detalhado no livro Exilados por Amor. Se você é um romance maravilhoso, belíssimo. Lúcia Carneiro e o espírito Lúcius, eles Verônica Carneiro e o espírito Lúcio, eles nos revelam através de um romance, né, de um casal, Elvira e Ernesto. O livro Exilados por Amor vai contar justamente o período da transição de Capela e a expulsão dos espíritos para a terra. E nessa expulsão mostra justamente o momento em que Jesus vai até esses espíritos para prepará-los para a vinda para a terra. E naquele momento Jesus diz: eu inclusive me prepararei, porque eu vou nascer entre vocês. Então é sabido, já era sabido de muito tempo, de décadas, de milênios, que Jesus viria. Então não é estranho isso. Porém, claro, pela condição espiritual daquele povo que viveu na época lá em Jerusalém, ou melhor, na Judéia, né, que Jesus não seria bem recebido. Isso não seria difícil de se entender, porque o orgulho daquele povo era muito grande e eles estavam muito assanhados, eles estavam muito revoltados com a subjugação já de muitos anos do Império Romano. Então, por essa razão, eles queriam um guerreiro. Naquele momento, eles não estavam precisando de um salvador. Eles estavam precisando de um salvador da humanidade. Eles estavam precisando de um líder para salvá-los do povo romano, e não foi a proposta de Jesus. Inclusive, aqui para nós, não foi também o entendimento de Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes fazia parte de um grupo político, os zelotes, e que esses zelotes, eles lideravam justamente os motins, algumas pequenas revoluções contra os romanos, porque ele era político. Judas era um político, estava entre os discípulos de Jesus para aprendizado, né? Foi uma demonstração de que Jesus queria justamente alunos, aprendizes, para mudar, né, a sua feição, e também porque Judas era muito inteligente e teria muito a contribuir, muito mesmo a contribuir para Jesus. E Jesus já vislumbrava um futuro tão longo, né, que permitiu inclusive que Judas voltasse, né, no século XIII, na feição de uma mulher que era Joana d'Arc, justamente para preparar aquele país que mais tarde seria o berço da sua promessa que seria cumprida, que foi o Espiritismo. O Consolador Prometido nasceu na França e Joana d'Arc, ela vai liderar uma revolução que liberta o povo francês do povo inglês, preparando aí as bases sociais, políticas e econômicas da França para se tornar uma das maiores e primeiras nações europeias, dando condições, inclusive, para que as revoluções que ocorreram na França dessem oportunidade à chegada do Consolador Prometido. Tudo devidamente planejado por Jesus. Incrível. Pois é maravilhoso. Pois bem, então Judas, ele era dos que não entenderam a mensagem de Jesus na sua essência. E, lamentavelmente, Judas cometeu os seus equívocos, e a gente vai falar sobre Judas daqui a pouco também. Pois bem, vamos falar rapidamente sobre as lições da manjedoura. Lembra da manjedoura? Do comedouro de gado? Do coxo? Não é? Então, o que é que nós dissemos aqui? Jesus nos fornece inestimável lição quando escolhe a manjedoura como local do seu nascimento. A manjedoura assinala o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Entendeu? Pois bem, agora eu vou fazer uma pergunta para você, como se eu estivesse fazendo para mim mesmo. Você que diz que Jesus já nasceu
dentro de si? Está investindo na sua humildade? Você entende como é que a gente faz com que Jesus nasça dentro de nós todos os dias? Porque o nascimento de Jesus não se restringe ao Natal, ao final de ano, que por sinal muitos que até se dizem cristãos nem pensam nisso. Tem tanta gente que se diz cristão e se preocupa só com o Natal dos homens, o Natal de Papai Noel, do consumo e do capitalismo. Pois bem, o Natal de Jesus é outro, tem uma outra conotação, pois a humildade é uma das primeiras lições que Jesus veio nos trazer quando ele resolve nascer de noite, sem que ninguém soubesse, nascer num vilarejo que ninguém sabia nem onde era, e nascer num comedouro de cavalo, ou melhor, numa manjedoura para ficar mais bonitinho, dando-nos a grande lição: o governador da terra, o rei de todos os reis, o príncipe da paz, o salvador do mundo até hoje, deu-nos a grande lição de que, antes de tudo, a maior de todas as virtudes é a humildade. Então, se nós não estamos investindo, não vou dizer que somos, porque com certeza ainda estamos muito longe disso aí, mas se nós não estamos investindo na humildade em todos os seus aspectos da nossa vida aqui na Terra, significa dizer que Jesus ainda está aguardando para nascer para nós, dentro de nós. Começava a era definitiva da maior... vou repetir aqui. Com essa lição, começava a era definitiva da maioridade da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Vamos lá. Vamos explicar, porque ficou um pouco deslocado o entendimento, porque eu cortei a minha leitura. A partir do momento em que Jesus nos traz a grande lição da humildade como sendo a maior de todas as virtudes, é o que o texto diz, que começava a era definitiva da maioridade da humanidade na Terra. E aí nós vamos fazer uma rápida consideração sobre essa questão da maioridade da humanidade. A maioridade da humanidade, ele está falando em sentido espiritual. Porque quando nós fomos colocados aqui na Terra, estou falando como espíritos. Porque nós, com o tempo, nós éramos crianças, fisicamente falando, éramos crianças, depois adolescentes, depois adultos, idosos e morremos. Aí é do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, nós fomos colocados na Terra, ainda no estado de natureza, como espíritos infantis, ou estávamos na nossa infância espiritual. Passados os anos, ou melhor, passados os milênios, atingimos, digamos, a segunda, a terceira fase da nossa infância. Ou seja, estávamos já ensaiando a saída da nossa infância espiritual e entrando na puberdade. Essa entrada na puberdade, ela ocorreu justamente com a chegada, digamos assim, ou com a revelação feita por Moisés. Então, quando Moisés começa a apresentar para nós um Deus de justiça, é porque já temos condições relativas de compreender. Estávamos saindo da infância e entrando na adolescência espiritual. Pois bem, passados mais ou menos 2000 anos entre Moisés e Jesus, não estou precisando exatamente o tempo, mas passados esses 2000 anos, nós atingimos, digamos assim, o meio, a metade, passamos da metade da nossa adolescência espiritual e entramos, digamos, quase no último período da nossa adolescência. Estávamos ainda na adolescência, foi quando veio Jesus. Então é nesse momento que ele quis se referir aqui, que a humanidade estava entrando na maioridade espiritual, a maioridade, ou seja, na segunda metade da nossa adolescência, quando, digamos, fazendo a comparação, os caracteres da nossa personalidade começam a ser definidos. Significa que estávamos ainda na nossa adolescência, mas já na segunda metade, quando estávamos já muito mais firmes nos nossos conceitos, nas nossas ideias. Então muitas ideias poderiam ser absorvidas. É nesse momento que vem Jesus, é nesse momento que Jesus vem a nos revelar a humildade como o maior de todos os princípios de virtudes. Você ficou curioso para saber qual é o momento atual da humanidade? Pois bem, nós estamos finalmente saindo da adolescência.
Aí sim, estamos entrando com a vinda do Consolador prometido por Jesus, lá no século XIX, 1857. A partir daquele momento, a humanidade definitivamente sai da adolescência e começa a entrar na idade adulta. Nós estamos entrando na idade adulta ainda. Pois bem, essa transição moral da Terra, ela é justamente digamos, o período final dessa entrada definitiva na idade adulta da humanidade. Que maravilha! Pois bem, então estamos entrando na nossa idade adulta espiritualmente falando. Pois bem, quando sairmos desse mundo de expiações e provas, quando a transição moral da Terra ou a transição planetária passar e entrarmos no mundo de regeneração, estamos fechando o nosso ciclo de idade madura. E o mundo de regeneração, para aqueles que são espíritas, que estudam, sabem o que eu estou falando, que é ainda também um período de transição relativamente curto, né? Porque essa transição que vai ocorrer durante o período da regeneração, nós vamos viver um mundo de regeneração e provas, com o mundo de regeneração. Já não mais um mundo de expiações e provas. Capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Leia que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Pois bem, então quando chegarmos na regeneração, que será justamente o fim da transição moral da Terra, estaremos, digamos, fechando o nosso ciclo da idade adulta. E iniciaremos a transição para a completa maturidade espiritual, que só será culminada quando atingimos o mundo ditoso, que é a última fase, só que é tão longe que é melhor a gente mudar de assunto. Pois bem, vamos lá. Tem uma outra lição maravilhosa que foi dada durante o nascimento de Jesus e que nos convém mencionar, que foi a escolha de um dos seres mais emblemáticos até hoje, mais significativos, mais rogados para a vinda de Jesus. Tem ideia de que eu estou falando? É ela mesma, uma mulher. Isso, vou dar um tempinho. Cri, 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 cri. Pronto, exatamente. Maria. Maria de Nazaré. Exatamente. A Maria Santíssima, como passou a ser chamada pelos nossos queridos irmãos católicos. Aquela a quem Jesus Cristo escolheu. De todas as mais belas rosas do jardim das suas esperanças, ela foi a quem Jesus Cristo convidou para ser a sua mãe. Nossa, que emoção! Imagine a emoção no dia. Eu não estou me referindo quando ela já estava encarnada, não. Porque esses planejamentos ocorrem bem antes. Nós sabemos disso. Eu estou imaginando Jesus indo pessoalmente, aquela figura daquele espírito que habitava um determinado mundo, e isso se deu no mundo espiritual. Jesus chega até ela. Imagine todo o ambiente que foi formado, a quantidade de luz, de beleza, de perfume, de música pelo ar, quando Jesus se encontra pela primeira vez com aquela que será a sua mãe. Pois bem, então Jesus vai ali e naquele momento diz: eu te convido para ser a minha mãe na terra, para cuidar de mim, porque eu sou aquele que vai cuidar de toda a humanidade. Vocês lembram quando o anjo Gabriel foi até Maria, isso já ela encarnada, e que ele saúda ela belíssimamente e que diz que Deus achou graça nela e revela que em seu ventre nascerá o Salvador do mundo. E aí o que é que ela diz? Seja feita a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Eu vou sair desse assunto que eu estou começando a me emocionar muito, tá? Dá para perceber, né? Pois bem, a gente entra numa faixa de vibração tão elevada com esse relato, né? E eu posso dizer, entre aspas, que foi improvisado. Eu não pensava em falar isso que eu acabei de falar. O que eu ia falar para você é exatamente o que eu vou ler agora. Ouça. Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escolhida num lar apagado e simples, humilde,
ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa diante de Deus. Maria de Nazaré, a Maria Santíssima, que até hoje eu posso dizer para você, cuida da humanidade. Ela foi autorizada pessoalmente por Jesus para continuar cuidando de todos nós, não só dos católicos, não só dos cristãos, mas de toda a humanidade, de todos aqueles que têm as religiões do mundo, mas que para os céus não existe religião, porque a religião dos céus é a religião do amor. Esses nomes que nós damos às religiões aqui na Terra são da Terra, e os espíritos superiores sabem disso, e você que tem consciência também sabe. Pois bem, agora vamos fazer a pergunta ou melhor, repetir a pergunta que eu tinha feito lá no comecinho. Era a seguinte: Jesus nasceu no mesmo tempo e no mesmo lugar para todos? Bom, você já sabe que não, inclusive para você nem para mim, não é? Então a gente sabe da existência, eu sabe do nascimento de Jesus naquela época, não é? Lá em Belém, então, já falei sobre isso. Pois bem, mas verdadeiramente Jesus nasceu para você? Nasceu para mim? Nasceu para nós? E para todos? E para as outras pessoas? E para aqueles que conviveram, terminaram convivendo diretamente com Jesus? Quando foi que Jesus nasceu para essas pessoas? Com certeza não foi em Belém, naquela noite iluminada só por uma estrela, e olhe que era uma grande estrela, né? Pois bem, não foi. Eu vou citar rapidamente, né? Porque daria uma palestra para cada um deles. Infelizmente o tempo é curto e a gente não vai poder fazer muito isso, mas eu vou ler para você, né, alguns personagens entre homens e mulheres que, digamos, se pudéssemos conversar com eles, eles iriam dizer, e se você pudesse perguntar, em outras palavras, para você, quando foi que Jesus nasceu? Então, vamos lá. Um dos personagens é justamente Nicodemos, um dos poucos defensores de Jesus dentro do Sinédrio, né? Assim como José de Arimateia, assim como... esqueci o outro nome agora, depois eu lembro. Pois bem, depois eu lembro e vou dizer para você. Nicodemos, José de Arimateia, entre outros. Depois Paulo, né? Mas Paulo já estava fora do Sinédrio. Então, foram os que defenderam Jesus. Pois bem, mas existe um momento desse personagem que é Nicodemos quanto ao seu nascimento, ou seja, em que momento Jesus nasceu para este personagem aqui chamado Nicodemos. Se perguntássemos a ele, ele diria assim: Jesus nasceu para mim em Jerusalém, numa noite silenciosa e escura, principalmente para minha alma, quando ele a iluminou, dizendo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Daí por diante, a luz do Mestre preencheu todo o meu ser. Pois bem, essas eram as inquietações de Nicodemos naquele momento quanto aos ensinamentos que antigamente se pregava sobre a reencarnação. Então ele tinha muita dúvida. Tanto que no diálogo de Jesus com ele, né, Jesus chega um momento e diz: mas tu és mestre de Israel, não sabe dessas coisas? Será possível, menino? Seria mais ou menos assim. Pois bem, não vamos entrar em detalhes, porque eu prometi que não entraria, senão nós não vamos terminar a palestra. Um outro personagem, esse é incrível, porque esse se transformou nos grandes divulgadores do Evangelho de Jesus depois que se converteu ao cristianismo. Muito rico, mal visto pelo povo, né? E ele, depois que ele desperta para uma realidade, ele vai seguir Jesus até o final da sua vida. Seu nome, Zaqueu. E aí, se perguntasse a Zaqueu quando foi que Jesus Cristo nasceu para ele, ele talvez respondesse assim: foi em Jericó que ele nasceu, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, sicômoro, chamado,
para vê-lo de longe, porque ele era baixinho. Eis que ele, Jesus, amorável e bom, acena-me dizendo, se aproxima, não é? E diz assim, Zaqueu, desce daí depressa, pois importa que eu vá ter contigo em tua casa. E nunca mais o esqueci quando ele disse, a salvação entrou na tua casa, Zaqueu. Lembrando que a casa, ela está no duplo sentido, no sentido literal e sentido figurado. Literal porque Jesus realmente foi à casa de Zaqueu, passou horas na casa de Zaqueu. E no sentido figurado porque era a casa mental, a casa da consciência. E também o descer da árvore, que na verdade Jesus não diz desce daí da árvore, desce daí do sicômoro. Jesus diz desce daí. Também tem um sentido figurado, literal e figurado. Descer literal porque ele estava numa árvore, então era para descer. E no sentido figurado, Jesus quis dizer assim, desce, despoja-te de todas as tuas pompas, de toda a tua riqueza, de toda a tua soberba, de toda a tua elevação. Então torna-te humilde. Foi nesse sentido. Porque para eu entrar na tua casa mental, fazer morada na tua consciência e te dar a salvação, é necessário que tu te tornes humilde. Não é incrível? Pois bem, é uma palestra que eu tenho, mas não vou entrar nela, senão eu não saio mais. Agora uma personagem feminina. Também eu tenho uma palestra sobre essa personagem, que é a mulher samaritana. Belíssima passagem. Vamos imaginar, mais uma vez, que Jesus ele tivesse a oportunidade, né, no caso da mulher samaritana, de perguntasse a ela, em que momento Jesus nasceu para você? Acredito que ela diria assim, Jesus nasceu junto ao poço de Jacó, quando, compreendendo a minha verdadeira sede, disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede, porque essa água se fará saltar para a vida eterna. Depois, ao dizer ele que eu sabia que um dia viria o Messias divino, ouça que a mulher samaritana reconhecia que um dia viria o Messias divino. E ela diz que quando ele vier nos ensinaria todas as coisas. É incrível como essa mulher, que era rejeitada, né, como mulher e rejeitada por ser samaritana pelos hebreus, sabia mais sobre isso do que os próprios hebreus do Sinédrio, ou pelo menos ela reconhecia. E aí ela continuando dizendo que saberia que ele revelaria todas as coisas, é quando pela primeira vez, fora do círculo íntimo, Jesus faz uma revelação incrível. E ele diz assim, em verdade, eu vos digo, mulher, eu que vos falo, sou Cristo. Então, foi nesse momento que a vida desta mulher mudou para sempre. Existe um livro chamado Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que é um filósofo, um escritor de filósofo, tem vários livros. Num deles, ele escreve, né, digamos assim, com letras literais, que a mulher samaritana foi Santa Teresa d'Ávila, uma das primeiras doutoras da Igreja Católica, inteligentíssima. Significa dizer que Jesus, quando nasceu na vida da mulher samaritana, foi para sempre. Para sempre. Diferente de muitos que se dizem cristãos, mas vivem como se não fossem verdadeiros cristãos. Vivem negando Cristo, muitas vezes com os atos, quando muitas vezes proclamam Jesus apenas com a própria boca. E Jesus falou sobre isso, quando ele diz que a boca fala aquilo do que está cheio o coração, mas o coração está longe de mim. Um outro personagem é Pedro. Pedro, o que conviveu diretamente com Jesus. Perguntando a eles quando foi que Jesus nasceu para ele, certamente ele diria assim, Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo cantou pela terceira vez. Você lembra disso, né? E acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos desafios do mundo. Pois bem, Pedro, você sabe que chegou, inclusive, na sua morte, que foi lá em Roma, ele pediu para ser crucificado, porque ele também foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não merecia morrer como Jesus. Então, lógico que os romanos, que era a maneira de se matar as pessoas, entre outras, né? Então, era através da crucificação. Então, Pedro, sabendo que seria crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo.
Vamos a uma outra mulher, a mulher adúltera, que não é Maria Madalena, ou Maria de Magdala, da cidade de Magdala, ou do vilarejo de Magdala. Há quem confunda a mulher adúltera com Maria de Magdala, não são as mesmas pessoas. Tá? Maria Madalena, ela conviveu com Jesus, digamos, até a sua morte, conviveu diretamente com Jesus, né? Como discípula de Jesus, não como amante, como dizem, né? Porque justamente os contraditores, lembra dos contraditores? Quando eles não negam a existência de Jesus, eles falam mal de Jesus. Então existiam muitas fake news na época, né? E até hoje. Até hoje tem gente dizendo que Jesus teve um caso com Madalena, que casou com Madalena, que teve filho com Madalena. É uma bagaceira. Pois é, lamentavelmente, desculpa a expressão bagaceira. Pois bem, nunca houve isso. Então, o livro Boa Nova vai justamente falar sobre Maria Madalena e vai mostrar exatamente como foi que ela morreu. Ela não teve nenhuma relação com Jesus, Jesus morre muito antes dela e ela vai viver se dedicando aos irmãos rancenianos. Ela morre justamente numa furna dos rancenianos e vai ser, digamos assim, recebida por Jesus diretamente em espírito depois que ela desencarna. Está no livro Boa Nova, só ir lá e conferir. Mas falando sobre a mulher adúltera, aquela que foi, digamos, surpreendida em adultério, ela foi levada pelos os judeus que queriam condenar Jesus, não queriam condenar a mulher propriamente não. A mulher era só um mero detalhe para eles. Apedrejá-la era um mero detalhe. Eles queriam condenar Jesus, porque eles esperavam que Jesus fosse se insurgir contra a lei antiga, digamos assim, de não se apedrejar os adúlteros ou as adúlteras. Mas, sem entrar em detalhes, até porque também eu tenho uma palestra sobre isso, vamos falar sobre a mulher adúltera e perguntamos a ela quando foi que ela, digamos assim, quando foi que Jesus nasceu para ela. Ela diria assim: Jesus nasceu para mim naquela praça, quando meus acusadores atentaram contra minha vida, e ele perguntou às pessoas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E, claro, todo mundo foi embora. Depois ele me disse, quando os dois ficaram a sós, entre aspas, né, que muita gente estava presente, mas quando os dois ficaram ali, né, digamos, no momento em que Jesus poderia dialogar, Jesus disse: vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. A partir daí, nunca mais o esqueci. Então, para a mulher adúltera, foi esse momento, digamos, que Jesus nasceu. E aí temos outros dois personagens muito significativos que viveram, né, diretamente com Jesus, vamos dizer assim, um mais diretamente do que o outro, né, e deram grandes contribuições. E se nós perguntássemos também a eles, né, como foi para ele, né, quando foi que Jesus nasceu, eles diriam: o primeiro é Paulo de Tarso. Ele diria assim: foi na estrada de Damasco, ante minha cegueira, a glória do mundo, quando me vi envolvido em sua luz, perguntando-me: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daí por diante, transformei minha vida num hino ao seu amor e cheguei mesmo a dizer, ao fim dela: já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Esse aí, meu Deus do céu, esse demonstrou a transformação, assim como Maria Madalena, esse demonstrou a sua transformação, que foi, digamos, noticiada, foi escrita em Atos dos Apóstolos, muitas vezes até por ele mesmo, né? E aí, quem quiser saber mais sobre Paulo de Tarso, é ler o livro maravilhoso Paulo e Estevão, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, que vai entender bem dessa história. Pois bem, mais uma aguinha que minha garganta ficou. Desculpe-me e vamos lá. O último personagem desses meus relatos, né, sobre aqueles que poderiam dizer quando foi que Jesus nasceu, é justamente Judas Iscariotes. Falávamos sobre Judas antes, e vou falar agora. Se perguntássemos a ele quando foi que para ele Jesus nasceu, ele certamente diria: Jesus nasceu nas trevas em que me encontrava após o suicídio. Pois, enquanto muitos ainda lamentavam sua morte, ele foi ao meu encontro e me disse: olha que incrível, nada temas, Judas. Se roguei ao Pai perdão para todos,
a mim caberia vir encontrá-lo pessoalmente, trazendo o meu beijo de carinho e amizade e todo o meu perdão. Isso que eu acabei de ler para você está no livro Judas Iscariotes, do autor Roque Jacinto. É no finzinho do livro, justamente vai falar sobre isso, um belíssimo relato de Roque Jacinto sobre a vida de Judas Iscariotes, falando justamente sobre, muito antes, né, das intenções dele, o seu envolvimento com a política, a decisão dele de ir até Jesus, porque ele via em Jesus um líder político que poderia libertar o povo hebreu do jugo romano. Enfim, então Judas Iscariotes é relatado muito bem por Roque Jacinto neste livro. E aí, se você quiser ler, basta fazê-lo. Pois bem, estamos chegando ao final dessa nossa reflexão, dessa palestra reflexão, para que pensemos e respondamos, quem sabe até agora, nesse momento, a pergunta que eu fiz lá no comecinho, né? Para você e para mim. Será que Jesus já nasceu dentro de nós? Ou melhor, será que Jesus já nasceu nas nossas vidas? Porque nós nos dizemos cristãos, nós dizemos-nos espíritas, mas a pergunta, aqui não vai nenhuma negação, nenhuma crítica, é apenas uma pergunta, porque essa pergunta eu me faço, sim, claro, todos os dias eu me pergunto, verdadeiramente eu sou cristão e espírita? Ou, se quiser, eu posso até inverter, realmente eu sou um cristão verdadeiro? Realmente eu sou um espírita verdadeiro? Porque não há como ser cristão e espírita verdadeiro se Jesus não nasce todos os dias dentro do nosso coração. Essa é a grande questão. O nascimento de Jesus em nossas vidas, assim como foi nesses personagens que nós vimos agora, né, que nós ouvimos e vimos também, né, que eu falei, cabe nos fazer essa pergunta a nós mesmos. Em que momento? Vamos admitir, claro, que Jesus em algum momento nasceu na nossa vida. Descobrimos a existência de Jesus e Jesus nasceu em nossa vida. Em que momento da nossa vida foi? Temos condição de buscar essa informação? Temos condição de dizer quando Jesus nasceu em nossa vida? Então, eis aí uma pergunta a ser respondida e, claro, só por você mesmo. Pois bem, eu vou dar algumas sugestões aqui bem rapidamente, para nós, antes de terminarmos essa nossa reflexão, essa palestra reflexiva. São perguntas, então vai parecer que Jesus fez as perguntas, mas ele não fez as perguntas, ele afirmou. No meu contexto aqui, soarão como perguntas. Será que foi quando Jesus disse, perdoai para que Deus também vos perdoe? Será que foi nesse momento que a gente exercitou o nosso perdão e aí verdadeiramente Jesus nasceu na nossa vida para sempre? Será que foi quando Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele? Será que foi nesse momento? E olhe que oportunidade agora a gente está tendo muito, principalmente porque os nossos maiores, ou melhores, ou necessários adversários estão convivendo conosco mais ostensivamente, porque estão dentro da nossa família ou perto de nós. Ou será que foi quando Jesus disse, fazei aos outros aquilo que queirais que os outros vos façam? A oportunidade agora não está faltando, de fazer aos outros aquilo que nós queríamos. Tem muita gente precisando de ajuda em todos os sentidos, então se nós estamos fazendo aos outros aquilo que nós queremos que os outros nos façam, então será que foi nesse momento que daí para frente Jesus nasceu em nossa vida e nunca mais deixou de existir dentro dos nossos corações? Ou foi quando ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei? Porque esse momento que nós estamos vivendo, principalmente de transição moral do nosso planeta, com esse episódio que estamos vivendo no momento da pandemia, são oportunidades, digamos assim, de dores. Você talvez estranhe, né? Como assim? Dor é oportunidade? É. Sofrimento não. Sofrimento não é oportunidade não. Sofrimento é a negação da oportunidade, porque a dor é a oportunidade de evolução. Ou você esqueceu que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações ainda, embora esteja em transição? Pois bem, quem veio aqui, veio para resgatar débitos ou para cumprir aquilo que prometeu e que planejou, que são as provas. Então, quando vêm as dores,
significa dizer que vem a oportunidade de resgatar os nossos débitos ou de cumprirmos a nossa prova, entendeu? Por isso que a dor é oportunidade. Não é à toa que todo mundo já sabe, é quase um mantra, né? Que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o quê? Estou quase ouvindo você dizer comigo. A dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos, entendeu? Agora, quando você sofre, aí já não é mais eleito, é você sofrendo mesmo. Sofrendo porque quer, porque é rebelde, etc. Aí é o mal sofrer, e isso está dito no capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, e aí, mais uma, só para a gente terminar, Jesus disse assim: que te importa o mundo? Segue-me tu. Ora, será que foi quando, na verdade, nós esquecemos o mundo, esquecemos que nós estamos aqui de... Quer dizer, esquecemos não. Esquecemos o mundo e lembramos que estamos aqui de passagem porque somos espíritos imortais. Esses 60, 70, 80, 90, 100 anos, sei lá quanto tempo a gente ainda vai viver aqui na Terra, é apenas uma gota d'água no imenso oceano da nossa existência infinita. Ou imortal, se quisermos dizer. Então, se nós já compreendemos isso, nós vamos conseguir suportar as dores com muito brio, com muita força, carregar a nossa cruz, caminhando com Cristo sempre. Pois bem, então você tem aí agora a oportunidade de escolher em que momento foi que Jesus Cristo nasceu em sua vida. Porém, se ele ainda não nasceu, essas citações que eu fiz são oportunidades, porque se você não viveu, quem sabe vai viver, e em vivendo será a grande oportunidade de fazer do seu coração uma manjedoura para Jesus nascer. Bom, agora, terminando definitivamente, vamos lembrar que eu disse lá no comecinho, se Jesus pudesse escolher o presente que ele queria ganhar seu, vamos dizer que você, né, Jesus, você nasceu no meu coração hoje, eu transformei o meu coração numa manjedoura, venha Jesus, nasça, dê seus primeiros choros, para que eu possa lhe acalentar nos meus braços. Só brincadeira, só para a gente relaxar um pouquinho. Pois bem, então imagine que Jesus pudesse dizer, claro que não pequenininho, né? Mas agora grandão, ele pudesse dizer qual é o presente que ele gostaria de receber, seu, meu, de todos nós, caso nós quiséssemos dar a ele esse presente. Ele mesmo disse qual era. Incrível, né? Pois é, mas Jesus disse, está em Mateus capítulo 25, versículos 34 a 46. Eu vou ler textualmente o que Jesus Cristo disse. Ele disse assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava despido e me vestiste, adoeci e fostes me visitar, era prisioneiro e fostes me ver. Então, olha agora, os verdadeiros cristãos, que vou substituir pelo que Jesus Cristo disse. Ele disse, então, os justos, que são os verdadeiros cristãos, e como eu já tinha dito, eles estão espalhados em todas as religiões, muitos até nem têm religião, tem muitos até que são ateus, no entanto, são verdadeiros cristãos. E aí você vai entender o que eu estou falando se você mergulhar na profundidade da mensagem do Cristo, ou se quisermos usar os próprios termos do Cristo, aquele que tiver ouvido de ouvir que ouça, olho de ver que veja, e entendimento de entender espiritualmente o que eu estou falando, que entenda. Então, os justos lhes responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? E quando te vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? E quando te vimos despido e te vestimos? E quando te vimos doente e te fomos visitar? E te vimos prisioneiros e fomos te ver? Essa é a pergunta. Então, respondendo-lhes, Jesus nos dirá, agora está o presente. O presente está aqui. Em verdade vos digo, quando fizerdes qualquer uma dessas coisas a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que o fizestes. Entendeu qual é o presente? É esse presente que Jesus Cristo quer, e a gente pode dar a Jesus todos os dias.
porque todos os dias existem pessoas no mundo, irmãos nossos, pequeninos ou grandes, não importa, que estão com fome, estão com sede, estão doentes, estão despidos, estão presos, enfim. Isso do ponto de vista literal e do ponto de vista figurado. Fome de ensinamento, com sede da palavra, doentes pela própria forma como vivem no mundo, presos a determinados mundos ao qual se enclausuraram, despidos de esperança. São verdadeiros estrangeiros porque não entendem ainda Jesus. Então, se nós pudermos dar, além do pão, da água, do remédio, da roupa e do abrigo material, mas também o espiritual, a palavra para todas essas pessoas, aí sim, independentemente de elas serem adversários, inimigos, ideológicos, não interessa, não importa. São irmãos, são nossos irmãos, são filhos de Deus, são responsabilidade de Jesus. E se nós assumimos conduzir Jesus como suas ovelhas, conduzido pelo pastor que é Jesus, esta palavra, nós levaremos essa mensagem para todos. E isso se constituirá como um verdadeiro presente a Jesus todos os dias, porque será uma demonstração que Jesus todos os dias está nascendo dentro de nós. Esta é a mensagem que eu quero trazer para você nesse momento e desejar muita paz para todos e até uma próxima oportunidade.